Oi pessoal, o professor Zépica aqui e hoje a gente vai continuar conversando sobre aspectos de governança de TI, mais especificamente sobre os direitos decisórios. A gente já falou um pouquinho sobre esses arquétipos decisórios em aulas anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as aulas que a gente já teve, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses arquétipos de direitos decisórios que trabalhamos no capítulo 3 do livro do Harry Ross, beleza? Então, os arquétipos, na realidade, eles existem e eles foram desenhados, né, ao longo das pesquisas do Harry Ross e outros cientistas para te fornecer opções para que tu consiga, então, definir quem vai tomar decisões com relação ao quê. Então, a gente vai conversar sobre esses arquétipos, primeiramente, entendendo um pouco desses arquétipos, onde é que eles estão, fazendo uma retomada do que a gente já conversou. Na segunda parte, a gente vai conversar um pouco sobre de que forma, então, as empresas normalmente governam a TI, quais são seus arquétipos preferidos para que tipos de decisões, e falar um pouquinho sobre os padrões diferentes de governança de TI entre as organizações, beleza? Então, em primeiro momento, vamos começar falando dos arquétipos propriamente ditos. Então, primeira parte da nossa aula, vamos falar dos arquétipos. Como a gente já conversou, são 6 arquétipos, certo? O primeiro deles, o primeiro arquétipo que o Harry Ross vai trazer no livro deles, é o arquétipo de monarquia de negócio. Monarquia de negócio. Monarquia de negócio é quando os altos executivos da organização eles tomam as decisões. E essas decisões que os altos executivos tomam, elas impactam toda a organização. Como é monarquia de negócio tomando decisões sobre TI, vai impactar então sobre a TI dentro de toda a organização. As decisões tomadas no alto escalão da empresa vão impactar na utilização, nos princípios, na arquitetura, na infraestrutura de TI ao longo de toda a organização. Muitas vezes esses executivos, deixa eu escrever aqui, ó, a alta direção, né? Alta direção, executivos, CEO, enfim. Muitas vezes essa alta direção, eles não têm conhecimentos tão específicos de TI. Isso pode causar algum problema nas decisões que forem serem tomadas, né? Então, uma ferramenta que eles utilizam é ter aí algumas equipes de assessoria ou algumas pessoas próximas a eles que ajudem a tomar algumas decisões chave assim, com relação à TI, que eles não saibam, que eles não conheçam, eles chamam essas pessoas e tomam decisão de uma forma conjunta, tendo essa assessoria, certo? O segundo arquétipo também é chamado de monarquia, mas daí a gente está falando de monarquia, não mais de monarquia de negócio, e sim de monarquia de TI, certo? Ora, o que é monarquia de TI? Basicamente é o profissional de TI, né? O profissional ou o especialista em TI. Então, normalmente a monarquia de TI, ela vai ter especialistas de TI, tanto das equipes corporativas, tanto das unidades de negócio, das regiões, quando é uma empresa muito grande em vários países, em várias regiões, ou de todos os departamentos de marketing, finanças, RH. Então tu vai ter esses especialistas de TI de todos os setores, de todas as unidades, de todas as regiões, eles vão se juntar de alguma forma e vão formar o que se chama de monarquia de TI. Monarquia por quê? Porque aquilo que essa equipe decidir vai ser a lei, vai ser o que vai ser decidido para toda a organização. Perfeito? Depois a gente tem um terceiro grupo, um terceiro arquétipo, que chama o feudalismo. Tá? O feudalismo é uma brincadeira aí que os cientistas de radar de TI vão fazer, né? Chamar de feudalismo, porque vão buscar lá na Inglaterra antiga, quando tinham os feudos separados da coroa, e aí eles tomavam decisões aí específicas para necessidades locais. Como uma decisão baseada no modelo de feudalismo é mais ou menos isso, a unidade feudal, que a gente brinca aqui, são as unidades de negócio. Então cada unidade de negócio vai ter aí a certa autonomia
para decidir algumas questões específicas de necessidades locais, certo? Então, quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando de unidades de negócios. A questão do feudalismo, ela às vezes é um pouco difícil de aparecer, ou às vezes não é tão utilizada, porque as organizações elas buscam uma sinergia, né, na utilização da TI e na governança da TI. E aí com as unidades de negócio tem-se essa autonomia e acaba que fica meio afastado, né, de uma questão sinérgica. Mas o feudalismo aparece em muitas organizações mesmo assim, ok? Em contraposição ao feudalismo, a gente tem um outro modelo que vai chamar de federalismo. Federalismo. Percebe que aqui eu fiz a distinção, né? Então a gente tem monarquia de negócio e de TI, e aqui a gente vai ter uma unidade bem descentralizada, que é o feudalismo, e uma unidade aí com esses direitos decisórios. Então, de alguma forma descentralizados, mas mais voltados também ao objetivo geral da organização. Porque o feudalismo ele vai olhar mais para a necessidade local, né, da unidade de negócio. Já o federalismo, de novo, é uma brincadeira com o termo, né, com as unidades federativas, os países, repúblicas democráticas, na maior parte, com exceção de monarquias e parlamentarismos. Mas a ideia de federalismo são as federações, né, os órgãos federativos. Então cada estado tem aí o seu objetivo do estado, mas também tem o grande objetivo comum da nação. E é mais ou menos isso aqui que o Well e o Rawson trazer quando falam de federalismo. Vai se buscar então sempre esse equilíbrio entre as responsabilidades e as cobranças dos múltiplos órgãos da organização. Então, uma equipe federalista, ela vai buscar sempre olhar o interesse da sede, da grande corporação, mas também vai olhar o interesse específico, o interesse individual das unidades de negócio. Então, uma equipe federalismo, ele vai olhar para o interesse da sede e também vai olhar para o interesse da unidade de negócio, certo? É o mais difícil, assim, de ser implementado, porque normalmente os líderes corporativos vão ter os seus grandes interesses estratégicos, os seus grandes interesses a longo prazo. E os líderes das unidades de negócio, eles vão ter os seus interesses específicos, né? De necessidades mais locais e tal. Outra questão importante é que quando a gente fala de federalismo, nas unidades que são maiores, que têm maior lucratividade, ou que são maiores em questão de estrutura, ou até mesmo de quantidade de colaboradores, elas vão ter uma atenção maior por parte da sede, por parte das decisões estratégicas. Então essa questão federalista, alguns órgãos vão ser bem grandes na decisão, enquanto outros vão sempre estar se sentir insatisfeitos, algumas unidades menores vão se sentir sempre insatisfeitas com relação às decisões tomadas quando se tem uma equipe federalista de decisão, certo? Depois a gente tem dois conceitos, que é o conceito de duopólio de TI e o conceito de anarquia. Eu vou começar explicando o conceito de anarquia. Anarquia não é no sentido de bagunça, tá, gente? A anarquia é quando pequenos grupos vão tomar suas decisões ali baseado nas suas necessidades locais. Então não existe uma equipe específica, não existe uma pessoa específica, não existe um gestor específico, não existe muito bem uma governança específica. Existem situações que aparecem e aí aquela equipe vai dizer, precisamos resolver isso. Então aquela equipe vai tomar a decisão para resolver o seu problema de forma específica. Então quando a gente fala de anarquia, a gente está falando de pequenos grupos. Muito importante, pequenos grupos que não são institucionais. Então essas pessoas, elas normalmente não têm essa autonomia, não têm essa empoderamento para tomar decisão. Mas existe um problema, elas vão lá e resolvem, claro, com a permissão da organização, né? Chega, preciso fazer tal coisa.
vão fazer, só que elas não têm autonomia de decisão. Porém, dada alguma circunstância, elas vão lá e tomam essa decisão e a organização arca com essa anarquia, com essa decisão do pequeno grupo. Certo? Então, monarquia de negócio, alta direção, monarquia de TI, quando é o especialista de TI, feudalismo, as unidades de negócio, federalismo, a sede e as unidades de negócio, de alguma forma ali, né? Como a pessoa tentando fazer um equilíbrio, um meio de caminho. Anarquia são os pequenos grupos não institucionais da organização. Porém, faltou explicar um, que eu deixei para o final, por uma decisão aqui, para a gente poder fazer um esquema melhor. Como são 6, faltou falar do duopólio. O duopólio, como o próprio nome já está indicando, é quando existe um arranjo aí entre duas partes. Essas duas partes vão fazer acordos bilaterais, certo? Então esse acordo bilateral vai ser o que vai definir a infraestrutura, os investimentos, as aplicações de negócios, enfim. Vai ser o que vai definir como é que a governança de TI vai andar dentro da organização. Esse duopólio, ele normalmente, né, cada organização vai ter aí o seu formato, mas ele normalmente vai ser constituído dos executivos de TI, então, de uma equipe bem voltada à TI, mais algum grupo. Um grupo comercial, um grupo financeiro, um grupo estratégico, enfim. Aí a organização vai tomar a sua decisão de quem é essa segunda parte do duopólio. Gente, dentro de duopólio, a gente tem dois formatos. O duopólio se divide em dois formatos, que é um formato que o Harry Ross vai chamar de roda, e um outro formato que o Harry Ross vai chamar de T, letra T. Por que roda? Porque na roda a gente tem ali a TI bem no centro da tomada de decisão, né? Então, esse executivo de TI bem no centro da tomada de decisão, e junto, né, da roda, a gente vai ter, na volta da roda, os gerentes de negócios. Então, o gerente 1, o gerente 2, aqui a mesma coisa, o gerente 1, o gerente 2, então todos conectados assim, né? O G1, o G2, mesma coisa, G1, o G2. Então isso aqui acaba se assemelhando a uma roda de bicicleta, o que eles vão chamar, né? Uma roda de moto, uma roda, que tu vai olhar para esse toque mais ou menos assim, ó, como se fosse uma roda. Tá? Então, os gerentes de negócio, eles vão ter as suas necessidades individuais ressarcidas, né, atendidas pela equipe de TI, assim como a TI vai conseguir atender ao total da organização. E a outra perspectiva, então essa aqui é a perspectiva da roda, né? E a outra perspectiva é a perspectiva em T. A perspectiva em T, ela vai ser formada por dois comitês, né? Duas questões específicas. O comitê executivo e o comitê de TI. Então, a gente vai ter aqui em cima da organização, deixa eu pegar uma outra cor. Aqui em cima a gente vai ter o comitê executivo, tá? E aqui vai ter então uma parte do comitê executivo vai se dividir com o comitê de TI. Então a gente vai ter o quê? Executivos, né? Gerente executivo, a gente vai ter gerente de TI, gerente de TI, gerente de TI, e alguma parte desse duopólio vai ser gerente executivo e gerente de TI. Nesse tipo de decisão, a parte executiva detém um grande poder decisório, a parte de TI também detém um grande poder decisório, porém, tanto o executivo quanto o comitê de TI vai dividir decisões nessa parte onde o T se conecta, certo? Então, onde o T se conectar,
a gente vai ter essa decisão conjunta, essa decisão compartilhada. Normalmente vão ser reuniões conjuntas, as duas equipes vão se encontrar para decidir coisas. Isso aqui é muito interessante nesse formato, porque a TI acaba tendo uma visão inteira da organização, né? Ela vai conseguir olhar todos os órgãos, porque assim como ela vai olhar o executivo, vai olhar os departamentos. Então a TI tem uma visão bem ampla da organização como um todo. Normalmente essa questão da decisão duopólio, seja ela em roda ou seja ela em T, ela vai ser usada para quando tu precisa tomar decisões aí com relação à arquitetura e infraestrutura, visando aí um compartilhamento tanto de informações quanto também de infra, né, de tecnologia utilizada por toda a organização. Então tá aqui, gente, aqui faltava o duopólio. Como eu comentei no início da aula, a gente falou então dos arquétipos, especificamente, e agora a gente vai falar um pouquinho de quais formatos aí as organizações escolhem. Então, como que as organizações montam as suas governanças, né? Como que as organizações governam as suas TI, como que as empresas normalmente governam. Claro que não existe um formato único, então vocês vão ver que dependendo do aspecto, dependendo da prioridade da decisão, vai ter um tipo de arquétipo envolvido. Cada organização tem aí a sua autonomia, né, para definir como pretende. Mas isso aqui é um estudo que o Will e Ross fazem com muitas empresas e chegam a algumas conclusões bem interessantes para quem for pensar em instalar e implementar governança de TI. Então, vamos lá. A segunda parte da nossa aula vai falar como as organizações governam a sua TI. Beleza, gente? Então vamos lá. As organizações elas vão tomar decisões específicas quando elas precisam de questões específicas. Então, quando tu for ter uma organização que está definindo ou que está focada em definir princípios, vai ter um tipo de arquétipo. Quando tu tem uma organização que está focada ou que está em prioridade decisória de investimentos, vai ter algum outro tipo de arquétipo. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma. Então, quando a gente fala de uma organização que está aí definindo os seus princípios de TI, lembrando, princípios é aquele conjunto de declarações sobre como a TI é utilizada dentro da organização, né? Então, de que forma essa TI é utilizada. Não existe um formato único. Vários arquétipos diferentes vão sendo utilizados dependendo. Então, cada organização utiliza o seu, às vezes utiliza um pouco de um arquétipo, um pouco de outro arquétipo, porque a grande ideia aqui é converter a competência em TI em princípios e estratégias de TI. Qual é o problema de princípios, né? Então, vou escrever aqui, ó, princípios a gente tem vários arquétipos ou de repente até um combo de arquétipos. Qual é o problema quando a gente fala disso dessa forma? Já ouviram falar que cachorro que tem 2 donos morre de fome? A brincadeira é que um acha que o outro alimentou, o outro acha que o outro alimentou e acaba que o bichinho não comeu nada, né? É mais ou menos isso. Quando todo mundo decide, acaba que ninguém decide nada. Então, se o negócio, a organização, a corporação, ela não define de forma clara as suas metas, acaba acontecendo que não se tem de forma específica para o pessoal da TI como que eles têm que resolver os problemas de arquitetura, de infraestrutura. Eles não conseguem, né, ter uma noção clara do que precisa ser feito. Se não tem essa noção, aí o que acontece? Os gerentes de negócio pensam, tá dando problema com a TI, o problema é da equipe de TI. Então vamos trocar a equipe de TI, ou de repente vamos terceirizar a TI. Percebe? Acham que o problema é de quem está gerenciando TI. E não é que não está bem definido quais são essas metas, esses objetivos. Então os princípios eles precisam estar bem claros, bem definidos, bem claros. Se vai ser definido, seja por monarquia, seja por feudalismo, seja por unidade de negócio, quem vai definir, isso aí é uma questão que cada organização vai se declarar, vai se definir.
mas precisa ser definido, ok? Então, falamos de princípios, né? Quando uma organização está focada em princípios, ela vai fazer o seu combo aí decisório. E quando uma organização está focada em arquitetura, professor, em definir aspectos de arquitetura de TI, normalmente, quando a organização está focada nisso, ela vai se tomar da monarquia de TI. Então, quando vai se definir a arquitetura, a organização dos aplicativos, a organização da infra, a organização dos dados, essa ideia de padronização das técnicas de utilização e do que está sendo utilizado, normalmente as organizações dão autonomia para essa monarquia de TI, para essa galera que está por dentro mesmo da TI. Porque normalmente esse pessoal está mais em contato mesmo, né? A galera de TI está mais em contato com questões de arquitetura de TI e eles se sentem mais à vontade, né? de mais confortáveis aí em tomar essas decisões. A organização enxerga essa decisão sobre a arquitetura de uma forma mais técnica. Então, se é mais técnico, a gente entrega para quem tem uma técnica melhor, que é a galera de TI. Mais ou menos parecido acontece quando a organização vai definir a infraestrutura. Então, quando a organização vai definir a infraestrutura, ela também vai passar essa decisão de uma forma bem clara para a monarquia de TI. Então, esse grupo de TI vai decidir toda a questão da infraestrutura, que equipamentos, quais são esses equipamentos, qual o tamanho da quantidade de compra desses equipamentos. Toda essa questão da infraestrutura vai ficar na mão da monarquia de TI. Quando a organização está focada em aplicações de negócios, daí já muda um pouco a história, né? Lembrando que aplicações de negócios são essas utilizações aí de TI que geram valor diretamente para a organização. Então, se eu preciso tomar decisões que vão envolver, ou eu vou adquirir equipamentos, ou de repente eu não vou adquirir, eu vou desenvolver, eu vou terceirizar, como é que eu vou tomar essa decisão de algo que é o coração do meu negócio? As organizações elas tendem a ir para um formato federalista. Por quê? Porque é algo mais sensível mesmo, né? E aí quando colocam uma unidade federalista, eles vão estar sempre tentando olhar para o objetivo da empresa, mas também para os objetivos locais, né, dos órgãos, das unidades de negócio, vai chegar nessa ideia de aplicação de negócio. A grande estratégia e quem realmente está executando essa estratégia aí de uma forma mais operacional nas unidades de negócio. E quando se as organizações elas vão falar dos investimentos, né, em TI, então dos valores que vão ser colocados em TI, normalmente as organizações elas vão recorrer a um modelo de duopólio. Qual é o modelo de duopólio, professor? Já que tem dois, o modelo de duopólio T. Por quê? Porque elas vão colocar ali no topo esse pessoal do comitê executivo de TI e vão colocar ao longo da organização os comitês específicos dos investimentos, né? A área financeira vai estar decidindo junto com a equipe de TI. Então, nesse formato de quanto investir, como alocar o investimento, vai se olhar para a questão da financeira, né, que vai ficar mais voltado para a monarquia de negócio, para a equipe executiva, e vai deixar os riscos aí de TI para a equipe de TI na base ali do T. Certo, gente? Então tá aqui como que as organizações normalmente governam a sua TI. Uma outra questão que a gente precisa conversar são as diferenças. Por que as organizações acabam tomando decisões tão diferentes com relação às suas governanças de TI? Então, a terceira parte da nossa aula, ela vai falar das diferenças entre os tipos de governança adotado. Por que não existe um tipo específico? Essa é a grande pergunta, né? Por quê? Porque existem diferenças. Então, basicamente, a primeira coisa, existem metas e estratégias
diferentes para cada organização. Se uma organização tem uma estratégia X e outra tem uma estratégia Y, é normal que essa estratégia vai se desdobrar em metas diferentes. Então, vou ter uma estratégia X, vou ter uma meta X1, vou ter uma meta X2 e assim vai, né? Vou ter metas diferentes, entregáveis diferentes. Então, se eu tenho metas e eu tenho estratégias diferentes, eu tenho objetivos diferentes, é normal que eu adote estilos diferentes de governança. Uma outra questão envolvida é a questão da estrutura organizacional. Então, quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando daqueles formatos de estrutura organizacional. Então eu posso ter uma organização aí empreendedora, né, com uma decisão muito firme na figura da liderança, ou eu posso ter uma organização burocrática, né, seja ela uma burocracia mecanizada, quando eu tenho ali os órgãos bem claros, bem definidos, de quem é que manda, quem é que está acima de quem, ou quando eu tenho uma burocracia profissional, né, que eu tiro um pouco dessa rigidez e eu coloco um órgão de staff ali para ajudar na tomada de decisão. Então, uma estrutura empreendedora, uma burocracia, seja ela profissional, seja ela mecanizada, ou de repente eu vou ter uma adocracia, quando eu vou ter uma liberdade criativa dentro da organização, né, uma estrutura adocrática que fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Então eu tenho um grande formato decisório, mas eu também tenho uma grande liberdade na base. E aí eu posso tomar decisões de uma forma mais criativa, mais inovadora. Então quando eu falo de estrutura, se cada organização vai ter a sua estrutura organizacional de uma forma, é normal que decisões de governança sejam diferentes. O que o Larry Rosen propor? Que a governança de TI ela precisa perpassar as estruturas. Ela não pode simplesmente olhar para a estrutura e dizer, eu vou me comportar assim nessa, eu vou me comportar assim naquela. Não. A ideia é que a governança de TI consiga perpassar, consiga andar por todos os tipos de estrutura, transcendendo os organogramas. Beleza? Além da estrutura organizacional, que vai definir aí as diferenças, né, na adoção de governança, a gente tem um terceiro tipo, que é a experiência em governança. Então, simples. Se uma organização está há mais tempo no mercado, trabalhando há mais tempo com governança de TI, é natural que ela vai ter uma experiência maior em adoção de governança de TI e vai ter a sua adoção, a sua implementação. Normalmente em governança, quando a gente fala de experiência, né, a gente está falando daquela curva de aprendizagem. Quanto mais tempo tu demora a aprender, depois isso aí se estabiliza. E aí se isso se estabiliza, tu tem menores custos ao longo prazo, tu vai ter indivíduos contribuindo com essa tomada de decisão. Então, tu permite que níveis mais baixos contribuam de uma forma mais democrática quando tu tem um pouco mais de experiência na adoção de governança de TI. Uma outra questão envolvida é a questão de porte, de tamanho da organização, de cada organização, entre uma e da outra. Então, se eu tenho organizações maiores, é natural que eu vou ter governanças diferentes, maiores, né? Agora, se eu tenho organizações menores, menos diversas, é normal que eu vou ter governanças mais enxutas. Então, quando eu falo de porte, eu também posso estar falando aí de diversidade, né? De quantos órgãos existem dentro dessa organização, de quantos departamentos, quantas pessoas. Então, as governanças elas vão sendo implementadas, também levando em consideração a questão do porte e da diversidade. E por fim, a gente tem questões quando a gente tem empresas do ramo industrial, né? Então eu vou botar aqui industrial e regional. Então tu tem uma empresa do ramo industrial, é diferente do que uma empresa de serviço. E aí tu vai ter então uma perspectiva de governança diferente. Ou uma empresa que tem sedes em vários lugares, em vários países, ou em vários estados. Às vezes os próprios estados vão ter suas governanças diferentes. Porque o estado ele pode ter as suas características bem peculiares. O Brasil é um exemplo, né?
Tu tá no Ceará, tu tem uma perspectiva de vida, tu tá em Rondônia, tu já tem outra perspectiva, tá no Rio Grande do Sul, tem outra perspectiva. Então, a questão regional. E a questão industrial, como eu falei para vocês, a questão de culturas decisórias diferentes envolvendo as questões geográficas e as questões industriais. Então, basicamente, eu vou ter governanças diferentes por causa das metas, por causa dos diferentes tipos de estrutura organizacional, por causa da experiência em adoção de governança, né, tempo de mercado da empresa, o porte da empresa, o tamanho dela, a diversidade, ou uma empresa do porte industrial, ou até mesmo uma empresa regional, né, com várias filiais, seja em estados diferentes ou em países. Gente, tudo isso então a gente pode fazer um resumão, né? Então, primeira parte da nossa aula, arquétipos, a gente falou da monarquia de negócio, da monarquia de TI. Falou do feudalismo, falou do federalismo, do duopólio de TI. Duopólio desdobrado em um formato de roda, duopólio desdobrado no formato em T. E da anarquia. E aí a gente fecha os arquétipos. Depois a gente falou como que as empresas normalmente governam a sua TI. E a gente viu que é diferente para princípios, para arquitetura, para infraestrutura, para unidade de negócio e para investimentos, né? Cada um vai adotar um tipo. E agora, por fim, a gente falou dos padrões de governança adotados, que são diferentes quanto às metas, quanto à estrutura, quanto à experiência, quanto ao porte de diversidade e também quanto às diferenças de ser industrial e regional. Tudo isso está no capítulo 3 do livro do Well e Ross, Governança de TI. Vou deixar ele na descrição do vídeo aqui para quem quiser fazer o download do capítulo escaneado. Mas por hora é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa específica ou perguntar alguma coisa sobre essa aula, vocês têm meus contatos, podem ficar bem à vontade de conversar comigo, beleza? Agradeço a todo mundo que assistiu até o fim, um abraço aí do professor Zé.